Nossa, tá tudo errado nessa maquiagem. Foda-se. Oi para todos, eu sou a Maria Kali e esse é o Lugar de Falar. Gente, para começar esse vídeo eu queria dizer uma coisa muito importante que eu vou implementar aqui no Lugar de Falar para dar maior acessibilidade ao canal. O grande objetivo do canal sempre foi dar lugar de fala e falarmos sobre questões ativistas, né? Eu sou uma blogueira ativista. E isso vai abranger sempre vários tipos diferentes de grupos e minorias. E isso envolve sim a acessibilidade. Então nós vamos incluir a acessibilidade aqui no Lugar de Falar para que as pessoas que não podem enxergar também possam ter acesso a esse conteúdo, porque também temos pessoas LGBTQIA+, que são pessoas que não enxergam, além de outras particularidades que os seres humanos naturalmente têm. E a acessibilidade para pessoas que não enxergam é justamente a descrição. Então, descrições estéticas serão feitas no Lugar de Falar a partir de agora. Eu, a Maria Kali, sou uma mulher trans de cabelos cacheados, castanhos. Estou utilizando uma camisa social listrada, um colar prateado no pescoço e uma maquiagem de batom vermelho e olhos roxos. Para a próxima etapa do nosso vídeo é muito importante que você se inscreva aqui no Lugar de Falar. É isso que dá engajamento. Ai, Kali, o que é engajamento? Engajamento é o algoritmo do YouTube que vai propagar esse vídeo por essa grande e maravilhosa plataforma. Puxa saco, talvez. Isso significa que quanto mais inscritos aqui no canal, quanto mais comentários a gente tiver, likes, mais vezes o YouTube vai divulgar para outras pessoas assistirem esse conteúdo de acordo com os interesses de cada um pelos acessos ali na plataforma, sabe? Então essa força para os criadores, as criadoras de conteúdo aqui no YouTube é muito importante. Então eu tô pedindo aqui o seu like e a sua inscrição no canal. Se você é uma pessoa que é antenada ali em questões de programação, de computadores, de sistemas e até algoritmos, provavelmente você já ouviu falar de Charles Babbage. Se eu estiver falando o nome dele errado aí, quem sabe melhor pode me corrigir, não é minha área. Charles Babbage foi o criador da máquina que possuía o primeiro algoritmo. Era uma máquina matemática e ela foi precursora de tudo que foi criado em eletrônico, em matemática, computadorizada nos anos seguintes. Ou seja, um marco para a tecnologia. Ele ficou muito famoso e conhecido pela criação dessa máquina analítica, essa máquina matemática. Porém, foi muito tempo depois que a gente descobriu um detalhezinho muito importante ali que mudaria o rumo do que entendemos sobre a criação dos algoritmos e da máquina analítica. Mas, Kali, o que diabos tem a ver falar de criação de algoritmo, de computadores, de máquina analítica num vídeo com um tema como esse? E aí eu vou explicar para vocês. O que acontece é que Charles Babbage ganhou toda essa fama pela criação da máquina analítica e, na verdade, quem criou o algoritmo, que foi chave fundamental para a criação dessa máquina, foi Ada Lovelace, uma condessa. Nós tivemos então um apagamento histórico da mulher que foi responsável, grande participante, fundamental para esse marco histórico. E não é diferente quando a gente fala da comunidade LGBTQIA+, quando falamos nele do recorte de conquistas. Junho, ele é um mês do orgulho LGBT+, por conta da revolta de Stonewall. A revolta de Stonewall aconteceu em 28 de junho de 1969 e foi basicamente a primeira grande vez onde dizemos não à opressão às diferenças, à opressão à diversidade, à opressão a toda a sigla, né, que não existia ainda antes, esse arco-íris todo, mas foi ali que começou. O que acontece até hoje é que muitas vezes vamos pesquisar um pouco da nossa história como pessoas LGBTQ e pesquisamos que a revolta de Stonewall, encontramos a informação, né, de que ela aconteceu por conta de gays que se revoltaram no Stonewall Inn, que era um bar lá nos Estados Unidos. E aí que temos, dentro da nossa comunidade, o apagamento histórico também. Na realidade, o que acontecia? Naquela época era ilegal você estar utilizando em seu corpo uma combinação de roupas que não fosse de acordo com o seu gênero, o gênero designado no caso. Nossa, ficou bagunçado, né? Bom, vamos colocar uma forma mais simples, então. Se você for um homem, você não poderia, então, naquela época, em 1969, utilizar um cropped e uma saia, porque você estaria utilizando duas peças consideradas femininas e isso era ilegal. O que acontecia quando a polícia entrava no Stonewall Inn? As pessoas que estavam vestidas a caráter do seu gênero eram dispensadas do bar. Mas as pessoas que não estavam a caráter, né? Elas eram presas, detidas, agredidas, humilhadas. Obviamente, então, isso acontecia com drag queens, com as mulheres trans e travestis.
e com as gays, né? Quando a revolta de Stonewall aconteceu, foram essas as pessoas que se revoltaram porque estavam cansadas da opressão que era ainda maior para quem tinha essas características divergentes do que era considerado gênero na época. A revolta de Stonewall começa então com mulheres trans, com travestis, assim como na história da criação da primeira máquina analítica, os homens ganharam protagonismo disso. O movimento LGBTQIA+, ganhou destaque e visibilidade pelos gays. É claro que não estou falando que não haja contribuição, que não houve participação, porque houve muita, mas não podemos negar essa realidade do apagamento histórico. Nós temos grandes personalidades como Marsha P. Johnson e Sylvia Rivera, que foram importantíssimas para que acontecesse tudo isso, e foram apagadas do protagonismo desse evento. Eu recomendo para todo mundo assistir o documentário A Vida e a Morte de Marsha P. Johnson, que está disponível na plataforma de streaming que é a Netflix. Lá nós podemos acompanhar muito isso acontecendo, principalmente quando o documentário ele vai para a vida da Sylvia Rivera, que basicamente foi impedida de participar da primeira marcha do orgulho, né, por representar o que era visto como o absurdo do estereótipo LGBT. Assim como hoje a travesti e a mulher trans é invisibilizada por representar o que chama-se de prostituta e de inaceitável por questões de puritanismo, por questões de moralidade distorcida, naquela época isso também existia, afinal veio de lá. Essa é a grande mensagem que eu queria muito passar no vídeo de hoje, de que precisamos pensar em dívidas históricas e que mulheres trans e travestis fizeram muito, muito, muito pelo movimento LGBTQIA+, até hoje, e continuam sendo invisibilizadas no movimento. É muito importante, então, que a gente pense na visibilidade necessária para as mulheres trans e travestis. Enquanto algumas pessoas dentro do movimento, né, acabam passando despercebidas no dia a dia, nós nunca passamos. Ou seja, vive seu corpo político 24 horas por dia. Não se trata de uma competição de quem fez mais e quem fez menos, e sim um reconhecimento que todas, todos e todes nós de dentro do movimento LGBTQIA+, precisamos ter sobre nossos recortes. Eu concordo muito com a Judith Butler quando ela passa a mensagem de que nós não podemos nos isolar em caixas, mas precisamos sim identificar os nossos recortes, porque eles vão diferenciar as lutas que nós precisamos ter internamente e nos apoiar da forma mais adequada possível. Essa é a mensagem que eu queria passar aqui para esse mês do orgulho, para nós termos sim orgulho de quem nós somos e de sermos uma comunidade. E para sermos uma comunidade temos de estar unidas em ajudar, defender e representar cada vez mais. Espero que tenham gostado do vídeo, espero pelo like e o comentário de vocês aqui embaixo e até loguinho. Tchau!